Shalom, meus queridos e amados estudiantes da Palavra de Deus, graça e paz. Pastor Ilmar, Sata, Emerick, Herer, Kaiser, Alemão, né? Meu pentavô chegou no Brasil em 1837, família luterana, presbiterianos depois e pentecostais. Estamos falando aqui da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, com mais de quase 30 igrejas, fundador pastor Abraão Robson Ferreira. Estamos aqui em Caldas da Rainha, pastor Marcos Vinícius, estado de Leiria, Portugal, Europa. Falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e pelo CCBB, que é o seminário do Bereshit. Estamos ministrando as aulas de especialização bíblica em família, educação, e na aula passada nós estamos ministrando a matéria Educação Bíblica dos Filhos. Falamos da primeira fase da criança, né? Quem era responsável por essa fase? De 0 a 5 anos, quando ela ia ser desmamada. Hoje vamos estudar a fase seguinte, que é a fase dos 5, ou dos 6, né? Porque se foi até 5, vamos colocar aqui, dos 6 aos 12, antes dela se tornar um homem, pelo Bar Mitzvah, que é a festa que ela faz aos 12 anos. Jesus foi nessa festa de 12 anos, e a partir dali ele se torna um homem diante da lei, um rapaz, um Na'ar, já tem responsabilidades, inclusive pode até casar-se. Então, logo depois que a criança deixava a mãe, né, as barras da saia da mãe, que até 5 anos, tanto menino como menina tinha que ficar ali, o rapaz começa a acompanhar o pai e a moça vai acompanhar a mãe. Mas, de qualquer maneira, eles tinham algumas coisas que eles tinham que fazer. Eles começam, além de aprender a Torá, que é os 5 livros da lei, eles também aprendem regra de etiqueta, como se comportar, como respeitar, aprende música, né? Davi, você vê que era novo, uma criança nova, né? Já sabia tocar a harpa, que é um instrumento difícil de se tocar. Então a mãe também ensinava instrumento aos filhos. E o pai ensinava guerra, maneiras de defender, né? Como se defender e outros conhecimentos práticos. Nesse tempo de 6 até 12, eles tinham que decorar o Shema. O Shema é aquela declaração de Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Vamos ver aqui, Deuteronômio 6, versículo 4, né? Diz assim: Ele é o único Senhor, amarás para o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, né? Então está lá o Shema, o 4 e o 5. E aí os pais tinham que fazer o quê? Ensinar, falar dessa criança, falar para essa criança, falar para esse menino, né? Que já passa a ser menino, Yeled. Ele tinha que falar para ele, inculcando os filhos, falando em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, atar como sinal na mão do menino, colocar no frontal dos olhos dele, escrever nos umbrais da casa, nas portas, esses ensinamentos. E os ensinamentos eram o seguinte: além do Shema, tinha também Deuteronômio 11, de 13 a 21. Vamos ver aqui, Deuteronômio 11, 13 a 21. Olha que texto comprido, né? Então, ele tinha que mostrar ali, aprender esse texto aí que fala sobre obediência, e da obediência viviam várias bênçãos. Além disso, também tinha que aprender Números 15, de 37 a 41. Vamos ver o que fala isso aqui, Números 15, de 37 a 41. É a lei acerca das bordas da veste, né, que não poderia ficar colocando, tinha que pôr um cordão azul na veste, e não podia ter veste de 2 tipos de tecido, e etc. E também ele tinha que aprender e decorar os salmos chamado de louvor, o Halel, né? 113 a 118. Olha o tanto de coisa que um menino, um Yeled, a partir de 6 anos, tem que fazer. Além de acompanhar o pai no campo, acompanhar a mãe em casa nas tarefas domésticas, aprender música, a menina ou o menino, e aprender essas instruções sobre bordas, vestes domésticas. E o rapaz, o menino Yeled, aprendeu com o pai como cuidar do rebanho, como fazer a seca, como plantar, como colher, como cuidar. Ele tinha que decorar os salmos do Halel, de 113 a 118, são grandes salmos. Tinha que também aprender o relato da criação, contido em Gênesis capítulo 1 até o 5, onde vai falar do primeiro dia, né? Do capítulo 2, a criação do homem, do capítulo 3, a queda do homem, capítulo 4 até o capítulo 5, a genealogia de Adão. E ainda tinha que saber as leis do sacrifício, lá quando fosse declarar diante dos anciãos e dos escribas,
e dos chefes das tribos, né, dos principais da tribo, que era o chamado Bar Mitzvah, quando ele tornava-se filho do preceito, se tornava um homem de fato, um rapaz, com 12 anos. Então, Levítico 1-8, ele teria que fazer decorar esses textos aí. Veja bem o que era um Yeled, um menino, né, depois que foi desmamado, como é que ele tinha tarefas, além das tarefas do dia a dia, como é que ele tinha atividades a fazer, né? Isso tudo aí ele tinha que fazer, a ênfase do ensino recaía tudo na Torá. Pode ver que nós citamos aí o livro, o texto, né, a cartilha, o beabá, era tudo em cima da Torá, que era onde ele aprendia o Aleph Beit, né? Aprendia em casa, com a mãe ou com o pai, né? Nem todos os filhos tinham esse privilégio, né? Veja na família de José, na família de Jacó, o José que foi ensinado, né? Ele sabia fazer conta, sabia, chegando na casa de Potifar no Egito, ele se dá muito bem, ele sabia ler, né, escrever. Nem todos os filhos tinham essa facilidade, a maioria deles acompanhava os pais logo a partir de 6 anos e não tinha tempo nem para ser alfabetizado, né? Mas então eles aprendiam o Aleph Beit, né, que é o ABCD, o alfabeto, e então dos 5 ele começava, aos 6 anos começava os estudos sagrados, aos 10 anos ele dedicava a aprender um pouco de tradição também, né? A história contada oralmente, passada de um para o outro, né? Nós vimos aí como se passava a instrução, né? Noé, por exemplo, Adão conheceu Matusalém, Matusalém conheceu Sem, né? Sem viveu até nos dias de Abraão, então Jacó viveu 15 anos com Abraão, então ia passando a tradição oral, além da escrita, da Torá escrita, tinha a oralidade, e aos 12 para 13 anos, então ele se tornava um homem de fato, quando acontecia o Bar Mitzvah, e ele então tinha que declarar tudo aquilo lá que eu citei agora há pouco aí, saber esses textos de cor, saber o início, como foi a criação do mundo, o sacrifício, que eram coisas pertinentes que ele deveria saber, né? Coisas básicas do dia a dia dele. Quando ele atingia de 12 para 13 anos, então, ele se tornava filho dos prefeitos, uma cerimônia muito linda que se fazia. Fica na paz, tchau, tchau.